Mandar um abraço pro meu amigo Rodrigo Canária, sempre manda links para mim perguntando. Aliás, já mandou 2, 3 vezes sobre o Thiago Maia, perguntando se eu confirmei, se eu não confirmo. Uma informação que vem lá de Porto Alegre, né? Que o Corinthians, o Santos e o São Paulo estão interessados no volante Thiago Maia, 29 anos, revelado pelo Santos, que tem contrato com o Internacional de Porto Alegre até o fim desse ano. E essa informação que vem de um repórter lá do Sul diz que o Corinthians é um dos interessados. Vamos lá, o que eu apurei sobre o Thiago Maia? Não interessa ao Corinthians, tá? O Corinthians tem outras urgências, tem outras posições para contratar. Claro, né? A prioridade do Corinthians hoje é até pagar o transfer ban, pagar dívidas, enfim. Mas o Thiago Maia não manifesta interesse no Corinthians a ponto do Corinthians abrir uma negociação por ele. Então, mensagem que eu recebi quando fui tentar confirmar essa informação para você, torcedor corintiano, é que o Thiago Maia não interessa. Lembrando que ele pode assinar um pré-contrato agora em julho com qualquer outro clube, mas só pode deixar o Internacional no início de 2027. Então não adianta nada negociar com o Thiago Maia se você não pode trazer o jogador agora. Então o Corinthians não tem interesse no Thiago Maia. Já teve muitas vezes, né? Interesse no Thiago Maia, que teve uma bela passagem pelo Flamengo, enfim, começou bem no Santos também. É um volante interessante, já está com 29 anos, né? Quem sabe ano que vem possa até pintar uma negociação, mas hoje o jogador não está nos planos do Esporte Clube Corinthians Paulista, Thiago Maia. Fui confirmar para você sabe que pipocou em tudo quanto é lugar, até porque quem trouxe a informação parece que é um repórter sério. Eu não peguei o nome dele aqui, mas é um cara que tem credibilidade, tá? Mas o Corinthians não quer, não. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Vamos embora. Vamos falar do Coringão. Ó, hoje saiu uma matéria no GE que o Caio César vai ganhar uma sequência aí como titular no Corinthians. É óbvio, né? Não tem como mais tirar o Caio César do time, né? Depois das últimas apresentações dele, aquela contra o Grêmio, por exemplo, no 3-1, que o André faz 2 gols, ele faz um gol. O Caio César, ó, você vê que aqui, né? Eu tô humilde hoje, né? Entende de bola. É o único jogador que tem a característica de profundidade, linha de fundo do Corinthians. Não tem outro. Precisava contratar outros também. Então é claro que ele vai ser titular do Corinthians, ainda mais, né, com a questão do Memphis não evoluindo, né? O Corinthians deve vender jogadores no meio do ano. Então o Caio César, que tem treinado sempre como titular, vai ganhar sequência sim. Isso é mais do que verdade. E você concorda com isso? Para mim não tem outro, tá? Mas deixa para qual é a nossa opinião, para eu dar minha opinião sobre Caio César. Mas comenta aqui embaixo aqui essa informação. Memphis Depay ainda negocia com o Corinthians? Vamos lá, vamos falar sobre Memphis. Corinthians fez uma proposta para o Memphis, 1.800.000 reais por mês. O Memphis não aceitou. O Memphis não apresentou uma nova proposta ao Corinthians. O Memphis sumiu, né? O Memphis a Holanda já foi eliminada já faz uns dias, né? O Memphis não procurou o Corinthians para fazer uma contraproposta. O Corinthians não falou mais com o Memphis depois disso. E eu vou dizer algo aqui para vocês agora também exclusivo, tá? O Corinthians não vai fazer uma nova proposta para o Memphis. Vocês estão me ouvindo? O Corinthians não vai fazer uma nova proposta para o Memphis. O Corinthians decidiu que o que tem para pagar é isso. Lembrando que nós estamos falando de 1.800.000 por mês. E se o Memphis, por exemplo, aceitasse dividir 43 milhões de reais em 2 anos de contrato, que é o que ele gostaria, ou o Corinthians gostaria de renovar com ele, esse valor aí já, se a gente for aqui dividir, né, esses 43 milhões, eu fiz essa conta outro dia, inclusive, ao vivo, né, com vocês, né, 43 milhões. E eu vou ser legal que eu vou dividir por 26 ainda, somando o 13º, tá? Vai dar 1.653.000, tá? 1.653.000, 43 milhões dividido por 26, que são 2 anos, se ele aceitasse diluir a dívida, que eu nem sei se ele aceita, tá bom? Aí você põe mais 1.800.000, dá 3,5 milhões, tá? Então é isso que o Corinthians teria para oferecer. Ele continuaria ganhando 3,5 milhões no clube, com a dívida e mais 1.800.000. Ele não quer.
o Memphis quer ganhar 50 milhões de reais por ano. Por ano. Então, 100 milhões o contrato todo, tá? 100 milhões o contrato todo, aí já fica um pouco mais complicado, porque se você for dividir esses 100 milhões, enfim, se você for dividir os 50, assim, é muita grana, ainda mais com 1 milhão e 800 que o Corinthians ainda teria para pagar. Então, não dá. Então, vamos lá, o Corinthians hoje não tem a negociação não segue, né? Porque o Corinthians pode até voltar a negociar se o Memphis procurar o Corinthians. Mas o Corinthians não vai fazer uma nova proposta. A proposta é essa e pronto. Quer, não quer, se quiser, aceita, se não quiser, tchau. E outra coisa, mas por que sai informação que tem negociação, que o Memphis vai renovar, que o Memphis está renovando? Porque tem pessoas que estão mais interessadas na renovação do Memphis do que o próprio Memphis e o próprio Corinthians. É interessante para algumas pessoas que o Memphis continue no Brasil. Então tem pessoas que ficam vendendo essas histórias para vocês, tá? E eu sou realista, enfim, né? E tenho que dizer isso. Agora, e vou dizer mais, hein? E tem uma outra informação também importante para eu passar, que eu não vou esconder nada aqui, podia deixar para outro. Não. Essas pessoas, inclusive, não conseguem convencer o Memphis a baixar a pedida. Me contaram isso agora, antes de gravar o vídeo, entendeu? Então, em vez de você ficar, em vez dessas pessoas ficarem por aí ligando, né, para daí que vai renovar, que tá negociando, por que você não consegue convencer o próprio Memphis a baixar o salário, então? Então faz o que presta, porque o que tiver, as redes sociais não vão definir a renovação do Memphis. O que vai definir a renovação do Memphis é o Memphis aceitar a proposta do Corinthians, tá? Ou pelo menos respondeu o Corinthians com uma contraproposta, entendeu? Rede social, pressão em rede social não vai renovar o Memphis. Então faz um trabalhozinho melhor. Vai lá e convence o jogador a renovar com o Corinthians e aceitar menos, beleza? Mas isso aqui a gente deixa para qual é a nossa opinião, aí vai ficar um pouquinho mais quente, tá bom? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Olha só, tem jogadora do futebol feminino arrepiando com o próprio clube, com o Corinthians, nas redes sociais. Carol Nogueira, né? Caroline Nogueira, jogadora do Corinthians. Ela postou uma sequência de stories, né? Que, segundo o time do Povo, é para o Corinthians, né? Segundo o time do Povo, ela está criticando a diretoria do clube pela falta de salários, por atrasos, né, de salários. Eu liguei para dirigentes do clube, não consegui contato, né, para falar sobre esse assunto, mas os posts dela, né, estão aí sendo divulgados, tá? Divulgados, ó. Tem esse aqui, né, com o cachorrinho, ó, olha só, né, que ela diz: sem salário, sem saúde mental, mas o papá das crianças não pode faltar nunca. Ostentação para mim é isso aqui, ela diz, ó. E aí, né, o torcedor tá bravo que ela, né, expôs o Corinthians, ficou cobrando em público, né? O pessoal falou pague e manda embora, e o pessoal não gostou também do cachorrinho tá enfeitado de verde, tá? E claro que tem gente que tá defendendo ela, que não dá para ficar defendendo patrão que não paga, ou alguns tipos de mensagens que estão escritas aqui que eu tô citando para vocês, ó. O caloteiro, olha aqui, ó, tá dizendo aqui, ó. O caloteiro tem que ser cobrado com carinho, senão ele fica, né, falou um palavrão que eu não falo, e não te paga e ainda se acha no direito de ficar com raiva de você. Quem me deve, me paga, hein, Sabadão. Ó, meteu o louco aí a Caroline Nogueira, né, jogadora do Corinthians, do futebol feminino, cobrando salários atrasados em público, dando uma arrepiada, né, com o Coringão aí, com o presidente Osmar Stabile e companhia, tá? Ó, aqui no time do Povo tem algumas mensagens, ó. Já paga e manda embora, vai expor a instituição, meteu um palavrão, né? Aí, né, tem um aqui que defende, quem estiver achando ruim vai trabalhar de graça e lamber patrão. Aí o outro, enfeite de verde nos cachorros querendo cobrar algo, esse clube já foi mais sério. Aí o outro, paga e manda embora, tem que economizar para tentar trazer um centroavante em reserva. Enfim, né, velho? Já manda embora, enfeite verde no cachorro, justa causa, cachorro vestindo verde, vai pedir salário na Barra Funda. Enfim, algumas mensagens aqui, a maioria não curtiu, né? Enfim.
Esse é o Corinthians, né? Cada dia uma polêmica, né? Deixa o like, inscreva-se no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.